Na unidade de hoje, o professor Carlos Barbosa vai falar um pouco sobre desapropriação e as suas principais características. Tem alguma dúvida relacionada ao tema? Anote e, se preciso, reveja o conteúdo. Fique ligado! Olá pessoal, grande abraço! É com enorme prazer que eu venho até você trabalhar mais um tema sobre intervenção do Estado na propriedade. Nessa aula, a gente vai trabalhar a única modalidade de intervenção, o quê? Supressiva. A única modalidade supressiva em todo o ordenamento jurídico brasileiro. Qual é, professor? Desapropriação. Nas outras aulas, a gente trabalhou as modalidades de intervenção em que o poder público não retira do titular a propriedade que ele detém. Ou seja, o poder público, nas demais modalidades, apenas restringe o exercício da propriedade. Na desapropriação já é diferente. Por quê? Porque a desapropriação, o poder público retira do titular a propriedade sobre o bem. Assim, podemos conceituar desapropriação como procedimento administrativo utilizado pela administração pública para retirar do proprietário a titularidade do bem e transferir para o patrimônio público. Olha só como é interessante, pessoal. A desapropriação é um instituto, ele é um instituto tão agressivo, que retira um direito de um titular, tá? Retira, elimina aquele direito e transfere a propriedade, que até então era particular, para o patrimônio público. Assim, a gente pode entender que essa é uma forma de intervenção em que a administração pública se apodera de um patrimônio que até então era um patrimônio do particular. Bom, então vamos lá, vamos trabalhar aí a desapropriação. Uma primeira observação que eu quero fazer aqui é o seguinte: a desapropriação, de acordo com a doutrina, ela é uma forma originária de aquisição da propriedade. O que isso quer dizer? Forma originária de aquisição da propriedade, obviamente pelo poder público. Pessoal, entenda da seguinte forma: quando a gente trabalha essa modalidade de aquisição da propriedade pelo poder público de forma originária, significa dizer o seguinte, que o poder público adquire aquele bem, o poder público adquire aquele bem com quebra de qualquer vício que, porventura, esse bem tenha de forma antecedente. Ou seja, a desapropriação retira qualquer vício que aquele bem, porventura, constitua ou tenha antes dessa desapropriação. A forma originária de aquisição da propriedade é que o bem ele se transfere de forma pura para a administração pública. Isso por quê, professor? Porque qualquer vício que tenha antes da desapropriação, tudo fica sanado, tudo fica corrigido e a administração pública adquire um bem natural. Olha só que legal, gente. Olha como toda essa ideia de desapropriação é uma ideia que visa o quê? Beneficiar o interesse público, o Estado, obviamente, que visa o interesse público. Não é isso? Bom, então vamos lá. Primeiro, pessoal, olha só, a desapropriação ela não pode ser desenvolvida de qualquer forma. Pelo contrário, ela tem uma regulamentação na Constituição Federal, ela tem uma regulamentação bem formalizada. Tudo bem? Além disso, existe um decreto que a gente vai trabalhar que regulamenta todo o procedimento expropriatório do bem. Então, a administração pública fica vinculada tanto à Constituição Federal quanto ao decreto infraconstitucional que a gente vai trabalhar. Antes de falarmos dessas normas estabelecidas dentro desse ordenamento jurídico, tanto constitucional, tanto infraconstitucional, é interessante a gente trabalhar o seguinte: desapropriação. Como se dá? Quais são os fundamentos utilizados para a realização da desapropriação? Bom, vamos lá. Os pressupostos, então, para a realização da desapropriação
Primeiro pressuposto aí que a administração pública pode utilizar é o pressuposto da utilidade pública. Como assim? Pressuposto da utilidade pública? Sim. A administração ela pode desapropriar um bem falando que aquele bem é um bem essencial para alcançar a utilidade pública. Olha só, é óbvio que utilidade pública é um conceito jurídico indeterminado. Você sabe conceituar utilidade pública? Difícil, né? Justamente por causa desse conceito ser aberto. Utilidade pública, qualquer um pode interpretar da forma que bem entender. Agora, cuidado. A doutrina tenta delimitar essa interpretação, estabelecendo que utilidade pública, pessoal, é a utilização de um bem conveniente para a realização de uma obra, realização de um serviço, porém dispensável. Como assim, professor? Utilidade pública, pessoal, é aquele bem que pode ser utilizado discricionariamente pela administração pública para alcançar uma finalidade, finalidade essa completamente dispensável. Não é uma finalidade assim fundamental, essencial. Vamos dar um exemplo? Olha só, desapropriação de um determinado imóvel para a construção de uma escola. A construção dessa escola, claro que é um serviço público fundamental dentro das normas constitucionais, é uma política pública essencial. No entanto, a questão aqui é a seguinte: será que aquele imóvel é essencial para a construção daquela escola ou não pode ser um outro imóvel? Será que não pode ser um outro imóvel? Será que a administração pública precisa daquele ali? Utilidade pública, então, é a prestação de um serviço, claro, de utilidade pública, tá? Que a administração pública tem que aplicar, é conveniente para a coletividade, porém dispensável. Pode ser realizada de uma outra forma. Ao invés daquele imóvel, vamos criar ou construir uma escola num outro local, tranquilo? Então, a ideia de utilidade pública, conveniente, porém dispensável. Um outro fundamento é a questão relacionada à necessidade pública. É diferente de utilidade pública. Apesar de ser um conceito jurídico indeterminado igualzinho à utilidade pública, a gente tem que conceituar a necessidade pública de forma diferente, porque senão, mais uma vez, estaríamos falando do mesmo instituto. Necessidade pública, pessoal, é um fundamento baseado na emergência, na urgência. Como assim? A administração pública ela tem pouco tempo para realizar uma obra ou para prestar um serviço. E ela precisa de um determinado bem que está na titularidade de um particular. O que ela faz, então? Ela desapropria aquele determinado bem, utilizando como fundamento a necessidade pública, a urgência. Vamos aproveitar a situação, esse clima de Copa, esse clima de Olimpíadas que está cada vez mais conduzindo o Brasil, não é verdade? A gente é o país da Copa, a gente é o país das Olimpíadas. Viva o Brasil, né? Então vamos lá, vamos utilizar essa questão aí para a gente explicar. Imagine só uma determinada sede da Copa que ainda não entregou um determinado estádio ou não entregou uma determinada obra que assumiu perante esses organizadores. E ela precisa de entregar e ela precisa sim. Então o que acontece? Ela, para construir aquilo que foi pré-determinado, ela precisa de desapropriar um imóvel rapidamente, porque senão não vai dar tempo de construir tudo aquilo que foi planejado. Não dá tempo, ela precisa de entregar, é algo emergente, urgente. Então o que ela faz? Ela desapropria falando, olha, é uma questão de necessidade pública, porque se eu não desapropriar agora e realizar aquela obra naquele local, não irá dar tempo, não dará tempo de eu entregar essa obra até então planejada. A questão da necessidade pública é algo relacionado ao tempo, à urgência, à emergência. Pode ser algo realizado, algo assumido contratualmente, ou pode ser algo decorrente de um fator natural,
né? Uma situação emergencial para a construção naquele setor ou para a construção naquele local de uma determinada atividade pública, uma determinada função pública em prol da coletividade. Mais um fundamento é a questão relacionada ao interesse social. Mas interesse social, professor? Sim. O interesse social ele se difere, obviamente, da necessidade pública e se difere também da questão relacionada à utilidade pública. Por quê, professor? Da mesma forma, se fosse um sentido idêntico, estaríamos falando de uma mesma coisa e a gente sabe que não é a mesma coisa. Bom, então o que vem a ser essa questão de utilidade, ou melhor, essa questão de interesse social? Às vezes, a administração pública ela precisa daquele imóvel, ela precisa daquele bem para a realização de alguma atividade em proveito da coletividade num todo. Como assim? Às vezes, ela precisa daquele bem, daquele imóvel, que seja, para um melhor aproveitamento para a coletividade. Quer ver um exemplo? Olha só, interesse social. A administração pública percebe que um determinado indivíduo não está utilizando da sua propriedade de forma a garantir à coletividade um benefício, ou seja, alguém tem um imóvel e ele não está utilizando desse imóvel de acordo com a função social. Está aquele bem lá parado, juntando bicho, mato, está tudo parado ali. A administração pública municipal ela tem alguns institutos, a gente vai falar sobre isso, IPTU progressivo e tudo mais, mas ela também tem um outro instituto. A administração pública municipal ela pode desapropriar aquele imóvel com base em quê? Com base na ideia do interesse social. Vamos desapropriar para fazer ali algo interessante para a coletividade? Quem sabe a gente desapropria aquele imóvel e coloca ali uma pracinha, algo social, porque o proprietário não está utilizando de forma correta aquela propriedade. Tudo bem? Essa é a ideia. Esses são os 3 fundamentos que justificam aí a prática de atos pela administração relacionados aí à desapropriação. Lembrando que é um procedimento. Bom, aproveitando a oportunidade, vamos ver como essa matéria cai em concurso público? Como essa matéria cai no exame da OAB? Vamos lá. Pergunta, olha só. Não é possível a desapropriação das ações de uma empresa. Será que é possível a desapropriação de ações? Será que é possível ou não? Vamos lá? Aproveitando a oportunidade, já vamos explicar esse ponto. Quais são os bens que podem ser desapropriados? Será que as ações de uma empresa podem ser desapropriadas? Bom, pessoal, primeiro, um bem imóvel. Todo mundo sabe, é muito comum a desapropriação de bens imóveis. Mas também podem ser desapropriados bens móveis. Então, bens imóveis, bens móveis. Além disso, pessoal, podem ser desapropriados bens corpóreos, tá? Que tem uma materialidade, tem uma matéria, são os bens corpóreos, mas também, olha só como é interessante, pode ser também desapropriados o quê? Ações de uma empresa? Sim, porque são bens incorpóreos. Os bens corpóreos, que têm matéria, podem ser desapropriados, mas os bens incorpóreos, o que são os bens incorpóreos? São aqueles que têm um caráter patrimonial, porém não têm matéria, não é materializado. Por exemplo, direitos autorais, ações de uma empresa. Então vamos lá, recapitulando, quais são os bens que podem ser desapropriados? Primeiro, imóvel. Segundo, bens móveis, bens corpóreos e bens incorpóreos são aqueles que não têm materialidade. Então, as ações de uma empresa podem? Sim, a resposta é verdadeira. Sim, é possível a desapropriação. Na verdade, a pergunta é, não é possível a desapropriação das ações de uma empresa. Então, a resposta é falsa, porque ela está negando a possibilidade de desapropriação. E, na verdade, a gente sabe que é possível sim. Então, pessoal, um grande abraço, vamos finalizar assim a aula. Espero que vocês tenham gostado e aguardo na próxima aula, no nosso próximo encontro.
Continue estudando. Em caso de dúvidas, me mande, tá? Entre no site www.professorcarlosbarbosa, tudo por extenso, hein? professorcarlosbarbosa.com.br e a gente conversa por lá. Ou se não, mande perguntas através da nossa área do aluno. Grande abraço, força, tchau! Você conhece o Drops Job? Um programa web com um resumo semanal das principais informações sobre concursos públicos. Dúvidas, questões e atualizações do calendário de editais você encontra no Drops Job. Fique ligado!